Shalom, abre seus portais, tanto quem? O Rei da Glória, o Deus forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Eu sou a apóstola Sara, do Ministério no Ferida, e se você é novo no canal, claro, seja muito bem-vindo, bem-vinda, ative o sininho do seu like, compartilhe, para que outras pessoas, assim como você, também sejam beneficiadas. E é claro que o nosso mentor-chefe, Espírito Santo, faz parte aqui dessa mentoria, porque é por ele e para ele todas as coisas. Vamos orar? Pai, seja bem-vindo, amado Espírito Santo e toda a igreja eclesiástica. Que esse momento dessa palavra, desse conteúdo, possa, Pai, ruminar dentro do nosso ser inteiro, nessas memórias celulares, em nome de Jesus. Amém? Então vamos para o que nos interessa. Então muitas pessoas têm me perguntado coisas e eu vou tratar aqui de algo bem comum, mas que ainda existe tabus e dificuldades. Como ouvir a voz de Deus? Por experiências próprias, o que eu vou passar aqui são experiências minhas, que eu adquiri conforme o tempo, com mentorias e com muito estudo pelo Espírito Santo. Bom, a primeira é: tenha intimidade diária com Deus. O que é essa intimidade diária? É você se conectar com Ele. Como é que você vai ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso, juntamente que tem um Filho, que é o coordenador mais velho, que é o nosso Jesus Cristo, o Espírito Santo, se eu não me relaciono? Por exemplo, se você é um solteiro ou uma solteira e quer relacionar, como é que você inicia um relacionamento? Você vai observar, você vai chegar perto, você vai ver redes sociais, o que está acontecendo para se aproximar dele ou dela. Ver os seus comportamentos e como é que é. Então, as coisas de Deus é o mesmo sentido. Você vai começar a namorar o Espírito Santo de Deus, namorar Jesus, namorar Deus. E isso não é do dia para o outro. Olha aqui que Tiago fala em capítulo 4, no verso 8. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Então, não tem como se relacionar se eu não chegar a Ele, certo? Então, intimidade diária, comunhão com Ele, conversar. E uma palavra-chave para quebrar todo o tabu aqui é ceiar todos os dias. A palavra fala: se eu tenho comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, eu tenho intimidade. Então, a pessoa que não ceia, que não faz isso uma prática diária, eu vim para os doentes, não para os bons, então você já está falhando em 90%. Se você não ceia, esse conteúdo não vai fazer sentido para você. Porém, se você quebrar suas crenças limitantes, ele vai fazer uma grande diferença e o nome do Senhor é glorificado. O segundo passo é o seguinte: conheça a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia. Palavra de Deus, conteúdo, tente estudar ela melhor para você. Não estou falando para ser um religioso, um devorador, mas quando você estudar, peça para ele trazer revelação, intimidade para mostrar para você algumas coisas. Então, quando eu conheço a palavra, ouvindo, entendendo, em audiobook, em DVDs, em CDs, e hoje em dia, é claro, tudo digital. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e as me seguem. Está lá em João 10, 27. Então, ouça a sensibilidade do Espírito. Querido, não é difícil. São as pessoas que botam bloqueios, certo? Bom, Deus nunca fala algo ao contrário da sua palavra. Eu anotei aqui para não esquecer. Ele nunca vai falar algo diferente. Por isso que você tem que entender do conceito filosófico, histórico, o conceito político e também nas originais, hebraico e aramaico. Porque muitas das vezes está aqui no português, em várias versões, só que ele se perde um pouco da verdadeira essência do aramaico, do hebraico, do grego. E aí você pode pensar A achando que é B. Então, por isso que você tem que ter um entendimento e conhecimento e ter mentores espirituais para te orientar sempre, na verdade. Porque se eu falar coisas aqui que está aqui, hoje para você, que eu já sei na profundidade muitas delas, e falar aqui, você vai se escandalizar. Porém, por quê? Porque não estudou, ninguém lhe ensinou. Então, eu vou por etapas. Então, falem a linguagem do Espírito Santo. O que é falar a linguagem do Espírito Santo? É falar palavrão? É xingar? É reclamar? Essa não é a linguagem de Deus. Essa não é a linguagem do Espírito de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Então, como é que você vai se relacionar falando uma linguagem totalmente atípica?
Então você vai falar a linguagem dele, vai começar a melhorar o seu vocabulário. Uma dica quente: pegue um caderno e um papel e comece a estudar palavras novas. Pegue um dicionário online, um físico, e comece a estudar palavras que edificam o seu bem-estar, quebrando paradigmas de eu não sei, eu não posso, não consigo, que isso é um outro vídeo que eu vou fazer uma outra hora, que é poderoso, certo? Próximo passo, terceiro, desenvolva a espiritualidade. Desenvolva dentro de você, não é religião. A religião vai cauterizar você. A religião vai matar você. Eu vou falar bem a verdade. A religião vai matar, porque está na ciência mediana. Porém, a espiritualidade que trabalha o mistério de Deus é amplamente muito melhor e maior e com veracidade do Espírito Santo. Olha só. Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça. Ou quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A nós dentro, não somente igreja, templo, tá? Que é casa, galpão, prédio. Igreja é você, é eclésia, é aquela egrégora, aquela que vai para fora. Então desenvolva, fale na sua veracidade. E quais são os sintomas, né? Como desenvolver? Eu anotei aqui para não esquecer, porque é muita coisa. Bom, ele fala, primeiramente, você tem paz interior. A paz, que é do dentro de Filipenses 4:7, Colossenses 3:2. Impressões profundas, convicções, visões. É de um dia para o outro que você vai entender tudo? Não, mas treine. Então você vai ter que desintoxicar palavras negativas. E isso leva esse tempo. E eu conheço pessoas que são minhas irmãs, irmãos aqui do Brasil e fora, que ainda tem muita crença. Acha que aquilo é uma verdade, não é. E eu também não vou rachar a cabeça de ninguém dizendo que isso aqui é o certo. Tudo existe coisas e coisas. O que pode ser errado para mim é certo para você, ou vice-versa. Então, a quarta é obediência. Você acha, não, irmã, mas eu estou obedecendo. Será mesmo que está obedecendo? Você já se perdoou hoje? Olhou no espelho e se perdoou? Você ajudou alguém? Você se dispor a fazer alguma coisa em prol? Não estou falando daqueles espíritos sanguessuga que só aproximam de você por alguma coisa, por algum interesse, questão financeira e etc. Eu não vou entrar nesses requisitos, nesses detalhes. Eu vou entrar no favor de Deus, tá bom? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o mel dessa terra. Está lá em Isaías 1:19. E também posso colocar Deuteronômio 28, do 1 ao 14, que são as bênçãos, porém do 15 ao 60 e pouco, são as maldições de quem não obedece. Eu não vou ler aqui para não ficar uma coisa enfadonha, mas depois você lê todo o capítulo de Deuteronômio 28. Do 1 a 14 são bênçãos, mas olha quanta coisa negativa tem para quem desobedece. Dá um pulinho lá, são mais de 40 versículos negativos. Se o próprio Deus está ensinando isso, por que eu ia deixar de fora? Então dê uma lidinha lá, pega as palavras-chave e estude. Nossa, se fazer isso, acontece isso. E é natural. Só que as pessoas não estão lendo Bíblia com entendimento, estão lendo por interesses, etc. Certo? Quinto, ter discernimento, a fonte de luz que é Cristo. Ele é a luz esmeralda, a luz dourada, a luz iluminada em todas as coisas. Eu tive uma experiência com Jesus há muitos anos atrás, quando eu estava iniciando no Evangelho. Eu disse, pai, quem és tu, Isaías 53? E eu fui deitar. E ele teve um encontro comigo. Ele disse assim, ó, eu sou luz. Ele não falou, eu sou a luz. Eu sou luz. Ele estava com o seu rosto como se fosse um ninho de marimbondo, um formigueiro, uma cachopa de cupim. Você não discernia o que era olho, boca, nariz, orelha, nada. Porém, as suas vestes eram mais alvas do que a neve, que nenhum lavandeiro consegue enxergar. E ele estava me ajudando a demonstrar o caminho que eu tinha que seguir, que era longo. Ele só me mostrava uma longa jornada, muitos conteúdos e muitas coisas, que hoje, depois quase de 20 anos, faz todo sentido.
Mas eu tive que aprender a duras penas algumas coisas que poderiam ter cortado, mas é porque eu me levei porque fulano, porque ciclano, porque beltrano, porque tem que fazer assim, assado, cozido, frito, temperado. E nessa eu me lasquei, num português tradicional, no sentido assim, eu achei que aquilo era certo, mas no fundo Jesus já tinha me falado o que eu tinha que fazer. Mas eu fui procrastinando, deixando para depois. Mas graças a Deus, que ao pleno 40 anos de idade hoje, eu estou no tempo, na hora certa, no lugar certo, fazendo o que é certo. Independente de quem vai falar A, B ou C. Porque hoje eu não tenho mais dependência emocional do que os outros vão falar, do que é certo e do que é errado. Porque hoje estou no foco. Antigamente eu era Maria vai com as outras. E por isso que muitas vezes eu me entristecia ou coisas não aconteciam porque eu estava fora do foco. Na verdade, eu estava querendo entrar no foco, mas as pessoas queriam desfocar. Então, tem alguém desfocando você? Sai fora. Sai fora, tá? Sem medo. Eu falo isso com carteirinha. Mais de 20 anos de Evangelho de Jesus Cristo e hoje com uma maturidade de general de guerra. Você quer ser general? Estude um pouquinho sobre o que o general passa, quais são as etapas. Está preparado? Então, pense nisso. Vamos lá. Então, quanto ao discernimento, a fonte de luz. Então, 1 João 4, no versículo 1, vai falar sobre experimentar o Espírito, certo? Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Esses dias mesmo eu tive algumas experiências no mundo espiritual, que eu fui em algumas regiões de cativeiro, inclusive essa madrugada eu estava num lugar que eu estava fazendo uma ação profética e eu não pude mais entrar porque lá estava contaminado. Sabe por quê? Se não pasmem, tá? Religiosidade. Era um lugar que era comum, que eu estava indo e beleza. Isso no mundo espiritual, tá? O meu eu superior estava lá, mas eu estava dormindo. Mas o meu eu superior foi lá para ver se eu podia novamente entrar, fazer minha ação profética. Mas quando eu cheguei lá, eu não pude mais entrar. O anjo falou assim, aqui está podre. Filha, volte, está contaminado. Não dá mais para você aí. E eu entendi todas as coisas. E aí depois chegou um senhor de idade com mais de 60 anos. Um senhor que não tem assim... É uma forma humana, mas era um anjo caído. Era um formato de um homem, mas um anjo caído que eu nunca vi na vida. Que ele estava com uma chave que queria me botar lá dentro, de qualquer forma. Eu disse, não vou, você perdeu, tchau. Só que isso é alguém que você conhece? Não, mas era uma forma de um humano para identificar como se fosse alguém querendo me aprisionar em algum cativeiro. E o anjo não deixou. Filha, ele falou assim, você não pode mais estar aqui porque não faz mais a sua essência. Você vai ajudar a libertar essas pessoas. E depois, por isso, foi me instruindo quem, como, onde, quando, qual região, tanto aqui no Brasil quanto fora. Então eu estou estudando. E como é que faz para acontecer isso? Estude a palavra, se desenvolva, busque conhecimentos, estude, verifique as coisas. E aí, quando você vai experimentar o Espírito, diga dentro de você aqui, ó, essa voz traz paz ou confusão? Tudo que traz paz é Deus. Agora, tudo que traz confusão ou dúvida, eu acrescento essa aqui, que eu já aprendi no mundo espiritual, também não é de Deus. Na dúvida, você aguarda. Mas te traz uma inquietação, sai fora, é demônio. A outra, ela produz fé ou medo? Aquela voz que você está ouvindo produz fé, esperança, alegria ou medo, confusão? Sai fora. Terceiro, está alinhada à palavra de Deus? Isso está averiguada às Sagradas Escrituras ou é uma imaginação apenas? Então você tem que discernir isso. Aprenda a desenvolver, ok? O sexto, busque confirmação. Sempre Deus vai usar pessoas para confirmar, profetas, atalaias, profetisas, sonho. Até jumenta vai confirmar para você coisas se você queira saber. Pessoas que você menos entende, no meio do nada, pessoas vão confirmar algo que você estava esperando, talvez de um profeta, de um apóstolo, de um mentor, mas às vezes vai ser aquele que está passando na rua, que está meio alcoolizado, embriagado, cheirado,
e vai falar algo que você, meu Deus. Então esteja atente à voz de Deus a todos os sentidos, certo? Então, Deus confirma a sua voz como? Em várias formas, que eu já falei aqui, até para o animal, até a planta, até a folha seca, ela pode confirmar. Então, a primeira é a paz, Colossenses 3,15 e Filipenses 4,7. Depois, a palavra profética. Vai ser liberada uma palavra profética. Por exemplo, Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre você. Essa é uma palavra profética de você o quê? De se levantar, de despertar, não ficar na mesma. Ou Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre você. É uma palavra liberada, uma palavra profética. De Isaías 45, 2. Que ele vai te levar a tesouros, a lugares escuros, as riquezas encobertas, no verso 3. E são palavras proféticas. Então, decore essas palavras, escreva no caderno, pegue papel e caneta e escreva. E outras coisas eles são acrescentadas. Circunstâncias alinhadas. Como eu sei se eu estou alinhada a Deus ou não? Você se sente contentamento. Você tem paz interior. Onde você está, tudo flui, as coisas vão, as coisas acontecem. Quando é o tempo que acaba, você vê que é um ciclo que terminou. Então não adianta insistir, certo? Mas aonde você estiver, peça ao Espírito Santo. É aqui que ele vai confirmar o teu coração, o teu espírito, vai usar pessoas, o teu semblante vai mudar, a tua linguagem vai falar, a tua linguagem corporal vai fazer sentido, tudo faz sentido quando você está no centro, na vontade, na hora profética, no tempo certo, no lugar certo e em todas as circunstâncias. E o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. E claro, sonhos e visões. Então Deus vai dar pessoas, visões e cuidado. Sempre nesse meio termo que você vai estar em êxtase, no propósito de Deus, no meio do propósito, pode vir profetadas, pode vir confusão para te confundir, para sair do foco. Já aconteceu comigo, apóstola Sara? Já, inúmeras vezes. E não será a primeira, não será a última. Mas quando você está num campo de nível de superior, com arrebatamento de espírito, você entende todo o campo mórfico de situações e pessoas, você já vai antes daquela pessoa falar com você. Então tem muitas coisas que eu estou fazendo, que pessoas até falaram, mas eu já fui lá na frente, eu já vi lá na frente. Não eu, Sara, o meu eu superior com o anjo, que me levou lá e me mostrou toda a situação. E é por isso que você tem que aprender os fundamentos da Bíblia para você chegar e ver coisas que ninguém nunca viu. Que talvez eu já vi coisas para daqui 5 anos, 10 anos. Eu gostaria muito que Jesus voltasse nesse tempo. Mas ainda, queridos, ainda há um tempo. Ainda a terra está muito no processo. O evangelho está muito dividido. Eu estava no mundo espiritual, eu fui num lugar de trevas. Você queira duvidar ou não, você tem tudo você pode criticar. Mas eu vi lá uma organização no mundo das trevas, coisa que eu nunca tinha visto, e eu pedi para o anjo me mostrar. Ele me levou, tá vendo? A Bíblia não fala que os filhos das trevas são mais do que a luz? Então, querido, está na hora de nós despertarmos. Não ficar com o reino dividido. O reino dividido não prospera. Depende de placa de igreja, CNPJ, fora disso. Eu estou falando da essência, da primordial, a prioridade de Cristo, certo? E as outras coisas vão ser acrescentadas. E a 7ª chave, que eu acho que é uma das mais difíceis, é aprenda a esperar. Está preparado para esperar? É. Então, no sossego e na confiança estará a vossa paz. Isaías 30:15. Tá? Deus sempre fala de uma forma extraordinária, rápida ou não, ou imediata ou não. Ele pode falar imediatamente? Pode. Ele pode demorar 5 anos? Pode. Ele pode demorar meses? Pode. Então, ele não vai falar no tempo cronos, meu. Ele vai falar no tempo kairos, a plenitude. Aí quando esse kairos, a plenitude, com o cronos, o homem cruza, o milagre acontece, bênção acontece, favores acontecem e o nome será glorificado. Então são essas dicas aqui primordiais que eu passo para você. Treine, estude, se dedique. Todos os dias, se você parar pelo menos 1 hora
estudar aquilo que você ama fazer com contentamento. Anote isso para você não esquecer. Daqui 5 anos você é uma pessoa extraordinária, moldada do caráter de Cristo, que só você tem aquela ciência, aquele conhecimento de alto nível. Pegou essa? Então, a partir do momento que eu começo a estudar algo específico, nem vou dizer 5 anos, daqui meses ou daqui 1 ano, você está general, você está um extraordinário, uma mulher, um homem que sabe daquele conteúdo como nunca. Mas por que as pessoas não procuram fazer isso? Porque é cansativo estudar, pegar um livro, pegar a Bíblia junto e ficar lendo. Mas eu quero dizer, faz toda a diferença e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do teu filho amado Jesus, eu quero abençoar meu amado, minha amada, que esse conteúdo, juntamente com o Espírito Santo, possa transmutar em bênção, em cura, em vitória, e o teu nome ser glorificado pelo poder da sua palavra. Amém? E os passos aqui louvando, glorificando a Deus. Olha só, que árvore gigante, linda, profética, para você se conectar. Uma dica importante: se conecte com a natureza, se conecte com as coisas naturais. Isso também vai fazer você evoluir o processo de Deus em o nome de Jesus. Bênção, a shalom do Senhor e até uma próxima, pelo poder do Espírito Santo.